Olá pessoal, a paz do Senhor, voltei para trazer para vocês aqui um pouco de instrução a respeito da qualificação de pessoas que desejam o episcopado. Tem muita gente que deseja ser diácono, ser presbítero, evangelista, missionários, pastores, apóstolos. E é preciso saber que a Bíblia tem um padrão, tem princípios para essas pessoas que desejam lidar com pessoas, né? Que desejam lidar com a Igreja de Cristo. Primeiro, nós temos que entender que uma pessoa vocacionada, ela tem que ser uma pessoa completamente transformada, que tenha plena convicção da sua salvação, porque tem que haver a certeza de salvação na vida de quem deseja o episcopado. Não é todo mundo que pode ser um líder na igreja. Não é todo mundo que pode ocupar o ofício de ensinar na igreja, porque é muita responsabilidade. E assim sendo, eu quero trazer a vocês as qualificações morais e as qualificações que padroniza o candidato a um cargo eclesiástico. Isso a partir do diaconato, A partir do diaconato já exige-se essa responsabilidade, essas qualificações que leva as pessoas que desejam ser um obreiro na casa de Deus deve se comportar e com muita responsabilidade. Nós já lemos aqui num vídeo passado, nós lemos no vídeo passado acerca disso, que o obreiro, que o bispo, convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Só aqui já tem uma série de exigências que essas coisas aqui precisam ser testadas no candidato. Olha, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. O que você entende por isso? Irrepreensível. Marido de uma mulher. Você não pode ter duas, só uma. Vigilante, Você tem que ser vigilante para você saber entrar e sair, saber lidar com as situações, sem cometer nenhum deslize, nenhum pecado, que leve você a sofrer também. Sóbrio, você tem que estar com os pés no chão, sempre consciente, dentro da ação que você está realizando. Honesto, claro, você deve ser honesto em todas as áreas da sua vida, tanto fora como dentro da igreja. Precisa ser honesto. Hospitaleiro, Hospitaleiro é que você sempre vai abrigar pessoas, que vêm até você, e você como obreiro deve dar um apoio para que essas pessoas se sintam bem, sejam atendidas, bem alimentadas e depois despede. Não é para ficar. Uma pessoa que vem na sua casa não é para ficar morando, é para ir. Enfim, todos nós precisamos, obedecer esses critérios aqui estabelecidos, e dentro desses critérios nós temos a aptidão para ensinar, a exigência para um bom líder, um bom governo ministerial é que se tenha aptidão para ensinar. Louvado seja Deus. Então, a aptidão para ensinar é uma exigência da própria
Escrituras, né? E no versículo posterior, que é o versículo 3, está dizendo: não dado a vinho, não em espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Não neófito, ou melhor, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então, é esse mesmo critério estabelecido ao bispo também é aplicado para os diáconos da igreja. Aqui no versículo de número 8, está falando que da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçoso de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma consciência pura. E também estes sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres, para ser diaconisa, elas precisam ser honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Os diáconos sejam o marido de uma mulher, governe bem os seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diácono adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então, são padrões que hoje não se aplica em muitos na igreja, Basta ter um dízimo gordo, basta ter uma boa amizade, e ter uma oratória boa, Não se respeita mais esses detalhes, esses critérios tão importantes na vida de líderes que vão tomar conta da igreja de Cristo. E aí acontece que encontramos na rua muita gente morta espiritualmente, que uma vez precipitadamente foram ungidas para ser liderança na igreja, mas não suportando, acabaram se entregando, se decepcionando e se entregando ao mundo, às carnalidades, e aí estão distantes da verdade, estão decepcionadas e marcadas, e muitas das vezes resistem à própria palavra de Deus quando a eles é chegada. Por isso que tem que ser provado, tem que ser mostrado, à luz das Escrituras, as condições que levam a cada candidato a assumir uma série de responsabilidades para ser exemplo diante da igreja. E que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe de forma gloriosa, porque esta responsabilidade eu sinto na pele, desde que me ordenaram pastor, eu tenho procurado dar o meu melhor. No entanto, eu tenho algumas limitações, mas procuro com zelo fazer o meu trabalho no ministério pastoral. Aqui nós temos alguns relatos que servem como orientação para nós podermos preparar homens e mulheres para a função eclesiástica na igreja. Se alguém desejar ser bispo, aquele que tem sobre si a responsabilidade pastoral, o pastor deseja um cargo nobre e importante,
todos que desejam um cargo na igreja, a partir do diaconato ao apostolado, está desejando algo importante, né? É necessário, porém, que essa aspiração seja confirmada pela palavra de Deus. Não é uma coisa aleatória, não é uma amizade, não é um diferencial, né, que levem o pastor precipitadamente consagrar alguém. E pela igreja, tem que ser confirmada na palavra e pela igreja. A igreja deve aprovar a consagração do diácono, do presbítero, do evangelista e do pastor para os cargos que eles desejam assumir a fim de cuidar do rebanho do Senhor. Então a igreja precisa participar disso, porque Deus estabeleceu para a igreja certos requisitos específicos. Quem se disser chamado por Deus para o trabalho pastoral deve ser aprovado pela igreja segundo os padrões bíblicos. Isso significa que a igreja não deve aceitar pessoas alguma para a obra ministerial, tendo por base apenas seu desejo, sua escolaridade, sua espiritualidade, ou porque essa pessoa acha que tem a visão ou a chamada. A igreja da atualidade não tem o direito de reduzir esses preceitos que Deus estabeleceu mediante o Espírito Santo. Eles estão plenamente em vigor e devem ser observados por amor ao nome de Deus, ao seu reino e da honra e credibilidade da elevada posição ministerial. Então fica aqui essa primeira porção para que o vídeo não fique muito alto, muito grande. Eu vou encerrar aqui mostrando a vocês essa realidade de que não se pode qualificar alguém por seu fervor, sua intelectualidade, sua posição social, sua posição financeira, sua oratória, Enfim, tem que ser enquadrado dentro desses preceitos, desses critérios, dessas posições que está no capítulo 3 de 1 Timóteo. Se fugir desse padrão aqui, então vai ter problema. A igreja que consagra homens e mulheres assim vão ter problemas e depois o estrago vai ser irreparável, Porque muitos deles podem morrer espiritualmente e não aguentar o peso dessa responsabilidade. Porque não se trata de cuidar de alguém no nível material, no nível físico. Tem que tratar essas pessoas para mostrar a eles a responsabilidade, que não se trata apenas de cuidar de pessoas. É muito mais além, vai muito mais longe a responsabilidade dessas pessoas. Ultrapassa os limites do material. Você vai até o mundo espiritual para combater. Então é necessário que você seja separados, vocês sejam separados para tais funções, seja diácono, presbítero, evangelista e pastor, por obra e escolha do Espírito Santo. É Ele quem coloca dentro de você todas essas qualidades. Agora é preciso que você também faça seus exames, busque olhar para dentro desse texto e ver se sua vida se enquadra. Se não se enquadrar, não peça para ser classificado, para ser consagrado. Não peça, não vá atrás, fique no banco. Se você não se submete a essas normas bíblicas, então não adianta você estar na frente da obra. É necessário que quem deseja o episcopado tenha coragem de cumprir esses requisitos aqui. Que Deus abençoe, que o Senhor te ajude. E se você for humilde o suficiente, você vai passar um tempo como discípulo para aprender com aquele que pode te ensinar.
Deus abençoe você.